Fala, nação flamenguista! Aqui é o canal Notícias do Flamengo e no vídeo de hoje vamos falar sobre as novidades sobre a grande decisão entre Flamengo e Peñarol. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de socar o like e se inscrever no canal porque ajuda muito no nosso engajamento. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Vamos começar falando de Flamengo, que se passar do Peñarol hoje, vai brigar por uma vaga na decisão justamente contra o Botafogo. É uma missão bem difícil e que até hoje nunca foi cumprida. Ambiente hostil. Não é novo, mas sempre é difícil superar. Ambiente leve, divertido. Bom sinal para quem suporta a pressão sobre os ombros. O jogo do ano para o Flamengo tá perto de começar. Peñarol, 5 vezes o dono da Libertadores. Tudo bem, a última vez faz um tempão, mas é histórico que não se apaga. Até porque em todos os encontros com os carboneiros, o vermelho e o preto desbotaram. 5 partidas nesse torneio, 4 derrotas e um empate, uma sina. Além de nunca ter vencido o Peñarol na Libertadores e nem sequer ter feito gol no clube uruguaio na história da competição, o Flamengo se depara com outro cenário complexo. Em campeonatos de mata-mata nacionais e internacionais, o rubro-negro jamais conseguiu se classificar depois de ser derrotado em casa no jogo de ida. Foram 10 eliminações nessas circunstâncias, além de 2 vice-campeonatos. Na Libertadores, isso aconteceu 2 vezes. Em 2010, nas quartas de final, perdeu por 3-2 no Maracanã para a Universidade de Chile. Venceu por 2-1 como visitante, mas caiu. O gol marcado fora de casa ainda era critério de desempate. Em 2018, nas oitavas, derrota para o Cruzeiro no Rio por 2-0 e vitória em Belo Horizonte por 1-0. Hoje, vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, vai à semifinal. Seria a 4ª vez nas últimas 6 edições. Desde a semifinal de 2022, o time não derrota alguém na Libertadores fora de casa. O Peñarol está invicto como mandante neste ano. Em 19 partidas, foram 15 vitórias. O momento mais decisivo encontra o momento mais instável da temporada. Jogadores importantes não estão rendendo na sua plena condição técnica. A questão das lesões do Flamengo atribua a questão de trabalho, ou está forçando demais, ou está forçando de menos. Tite é vidraça, prestes a completar 1 ano no cargo, ainda tenta fazer um time que tanto prometia acontecer. Todos têm responsabilidade, né? Na questão do planejamento, na questão do Tite pelas escolhas de alguns jogadores em alguns momentos, né? Dos próprios jogadores também, que muitos não conseguiram entrar em forma no momento mais importante. O Tite tem que encontrar esse time melhor coletivo, porque o coletivo melhora, potencializa os jogadores individualmente. A escalação do jogo de ida vai ter apenas uma mudança hoje. Léo Ortiz no lugar de Eric Pulgar. Se eles estiverem num dia inspirado, o Flamengo é capaz de ganhar qualquer um em qualquer lugar. E se diz que o tabu foi feito para ser quebrado, né? E talvez seja esse o melhor momento para o Flamengo quebrar esse tabu contra o Peñarol. Tem um pedacinho do gramado que não tá perfeito. Vai ventar em várias direções. Tudo bem. Mas o Flamengo tem que ser maior que as dificuldades se quiser reverter esse placar. É isso. Não tem que ficar dando explicação depois. Tem que ganhar o jogo. Que os outros expliquem. Cabe lá o Diego Aguirre dar a explicação dele se não ganhar a classificação, que tá todo mundo esperando aqui, né? A torcida do Peñarol tá esperando, tá confiando na classificação. Agora quase que eu voei. Deu pra ouvir o vento aqui. Tava indo tá aqui. Bem leve. Deu uma rajada de vento pesada. Mas é isso, Dani, você tem razão. O Flamengo não tem que ficar depois tentando explicar, não. Tem que entrar no campo, jogar bola e ganhar. E quanto ao Gabigol, que já foi levantar a situação, eu acho que tem que entrar sim. Dificilmente vai ser titular. Não vai ser titular. Informação, não vai ser titular. Pela capacidade que ele já mostrou de sangue frio em momentos grandes, se ele tiver focado, ele pode ajudar. É uma bola que ele vai encostar para dentro da rede, que às vezes um outro jogador perde. Não dá para cobrar que ele jogue uma grande partida. Mas presença de área, capacidade de decidir em grandes momentos, ele já mostrou que tem. Né? Sangue frio para isso. Então, é um jogador a ser considerado. E dentro daquele mandamento, como falaram ali, né? 10 mandamentos de Eugênio Leal, gostei disso. Mudaram a ideia, não, mas tudo bem. Foi o nosso Sérgio Conde que sugeriu essa mudança de nome. Povoar a área como mais atacante significa isso, porque no jogo passado, quando entrou o Carlinhos, ele tirou o Plata e puxou o Bruno Henrique para a ponta. Não, é botar os dois lá dentro, é tirar a sobra da defesa, é
forçar uma bola que de repente vai bater e rebater e tem alguém vindo de frente para finalizar. É povoar mais a área para ter presença ali na zona de finalização, onde se decide o jogo. É isso, assim, só para passar a informação, assim, a menos que haja algum problema com o Bruno Henrique e Plata, que são os dois jogadores de ataque que começam a partida de hoje, o Gabriel não começa jogando, assim. Se sair, é do banco de reservas. O Breler sentiu a provocação, é isso? Porque eu falei que ia me retirar, ele não falou nada mais no programa? Bateu um vento aqui também. Estou escutando atentamente as análises do Eugênio Leal, os mandamentos do nosso profeta. Ele trouxe do nosso profeta. Não é pra cair na catimba não, Breler. Ele trouxe mandamentos pro Peñarol também. Vamos com a provável escalação do Flamengo? Bora. Flamengo de tanta gente, só pra lembrar de campeões da Libertadores, de Zico, Adílio Júnior, de Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pablo Mari, Rodrigo Caio e companhia. Hoje com Tite, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Carolino e Alexandro. Gostou do Carolino? Você gosta, né, Johnny? É fofoqueiro também. De la Cruz, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta histórico, Plata e Bruno Henrique. É o provável Flamengo para enfrentar o Peñarol. De um grande destaque, né, Eugênio? Só para fechar com vocês e nos despedirmos, do destaque Léo Fernandes, é isso? Se eu não troquei o nome dele. Ele mesmo. É isso, né, Eugênio? É isso. Léo Fernandes, ao camisa 8, é o grande articulador da equipe, quem inicia jogadas de contra-ataque e também quando chega mais à frente, né? É um jogador franzino, baixinho, 1,66 m, mas com muita qualidade técnica e inteligência para distribuir essas bolas e também finalizar no gol. Então é um jogador que o Flamengo, embora não tenha jogado bem no Maracanã, não jogou no nível que ele já mostrou nessa Libertadores, é um jogador que continua sendo um jogador para o Flamengo tomar mais cuidado, mas sem, é claro, deixar de prestar atenção no Max Silveira, que é o centroavante, no Cabreira, que é o ponta pela direita, o Baez, que é o ponta pela esquerda. Esse quarteto é o quarteto perigoso do Peñarol. Léo Fernandes. Esse vento de Montevidéu é conhecido. Eles estão amarrados? Olha! Não, mas é sério. Eles estão amarrados? Cara, olha, daqui pra frente eu acho que eu vou me recusar a participar de programa com o Breler. Fala, Johnny, desculpa, eu interrompi você. Não, imagina. Esse vento, o senhor está se referindo a Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores? Mas teve a história do vento que atrapalhou ali, foi complicado. Tem mesmo. Vai, Johnny. Vamos lá. Eu não vou me comprometer. Ontem ela sambou, já limitou a Joelma. Eu queria saber de vocês, pessoal, vocês que acompanham tão diretamente a preparação do Flamengo para esse confronto difícil contra o Peñarol fora de casa, a volta do Léo Ortiz. Se dá muito por uma cobrança da torcida, que ficou muito pé da vida com a escalação do Pulgar, que não vinha bem, ou vocês acham que realmente o Tite mudou de ideia, é uma opção que ele mesmo traz, ou você acha que ele ouviu mais a gente e ouviu a torcida do Flamengo? A sensação que eu fico é que o Tite precisa dividir responsabilidade, né, Eugênio? Perfeito. Tá pesando pro lado dele, uma eliminação de Libertadores, a gente sabe como é forte pro elenco como o do Flamengo, assim. A minha visão é que ele precisa dividir responsabilidade, nem que seja com a torcida. O time. Eu acho que é isso. O João, eu acho que ele não tem essa convicção, não. Eu acho que ele vai pela pressão. Ele vai pelo clamor popular, pelo que todo mundo tá falando, e ele não quer, assim, assumir uma responsabilidade e de acabar sendo culpado, porque eu acho que se o Flamengo não passar, ele vai ser culpado de qualquer forma, colocando o Léo Ortiz ou não colocando o Léo Ortiz. Mas ele quer pelo menos de início falar, tá bom, vocês querem isso? Vou colocar o que vocês querem. Agora, eu não acho que é a solução dos problemas do Flamengo. Boa. Pode melhorar um pouco a saída de bola ali, o Léo Ortiz tem jogado bem e tal, mas os problemas do Flamengo, para mim, nessa faixa de campo especialmente, não são individuais, são problemas coletivos, com e principalmente sem a bola, quando a perde. E a gente tem também a expectativa de que o Alexandro seja mantido, né, Nath? Assim, e aí a gente continua com as mesmas dúvidas de meritocracia, um jogador que acabou de chegar, tudo bem, foi bem em algumas partidas, mas ainda sem ritmo de jogo já é mantido titular. E aí aquela história dele, Nath, o campo fala. Se o campo fala, o Ortiz não devia ter saído no jogo de ida, O campo fala, mas acho que ele não ouve, né, Dani? Há algum tempo já o Tite tem uma dificuldade de ouvir o que o campo fala e responder rapidamente ao que o campo pede. Isso seja no primeiro tempo como titular o time ou até as alterações para uma segunda etapa. Há uma dificuldade muito grande de responder ao que o campo tem pedido. Se de fato é um clamor, se fosse de fato ceder ao clamor de fora, o que vem tanto da imprensa questionando o Léo Ortiz, que também tocou o Eugênio, não passa só por isso os problemas do Flamengo, passa também, mas não é só isso, acho que tem um problema de estrutura, de organização de elenco ali, de jogo competitivo, da forma coletiva como o time joga, mas então, se a gente está falando de clamor, o Gabi vai ser titular. Levantei a mão aqui. Vai.
Tenho essa dúvida, porque é um clamor também de muitos torcedores. Por que ele não joga? Por que não tem minuto? Por que ele tá atrás da opção como o Carlinhos? Pode acontecer, mas não acredito. O que eu ia dizer é o seguinte, a Dani falou ali sobre divisão de responsabilidade, né? Foi esse o termo. Quando a Dani fala de divisão de responsabilidade, ela está se referindo a uma provável eliminação. Sim. Não acredito que o Tite vai colocar o Léo Ortiz pensando nisso. Ele tem que colocar o Léo Ortiz pensando em melhorar o time, para passar. Exato. Pelo menos é o que eu imagino. Pode até estar nessa ideia que a Dani trouxe, dividir a responsabilidade. Porque como o Eugênio falou, se for eliminado, com o Léo Ortiz ou sem Léo Ortiz, vai cair a culpa em cima dele de qualquer maneira. Outra coisa que eu gostaria de falar, porque daqui a pouco o Eugênio Leal vai trazer os 10 mandamentos para o Flamengo eliminar o Peñarol. Antes dos 10 mandamentos... Ele vai trazer, sim. Ele vai trazer. Antes dos 10 mandamentos... o Peñarol eliminar o Flamengo? Só para o Flamengo eliminar o Peñarol? É porque aqui é uma TV brasileira. Estamos mais focados no rubro-negro carioca. Mas o Eugênio Leal é conhecido como Capitão América, pelo amplo conhecimento dos times da América Latina. Perfeito, foi boa a sua colocação. Ele preparou já, a gente daqui a pouco vai colocar na tela, o do Flamengo, mas de repente ele pode improvisar os do Peñarol também, se ele quiser, será muito bem aceito. Antes disso, eu vou colocar alguns mandamentos para o jornalista que vai fazer uma cobertura num lugar frio e gelado. Alguns, não 10. A touquinha? Por exemplo, cachecol. Não pode faltar. O Capitão América tá sem cachecol nesse frio? Luvas para proteger, para não congelar. Ô, capitão, você é experiente. A Dani tá de cachecol, não tá? Apesar que eu vi que tá 15 graus em Montevidéu, não tá esse frio todo. Mas que os dois são carioca, entendeu? Qualquer ventinho. 15 graus pra carioca já. Fala, Dani. Eita! Caiu. Perdemos. Bateu o vento. Bateu o vento. Bateu o Eu vento. falei do vento. O vento levou a conexão. Enquanto eles retomam, a nossa produção retoma a conexão, a gente tem a tela com os mandamentos que o Eugênio preparou, a gente já vai... Vamos com a tela? A gente já vai analisando os mandamentos do Bora. Vamos ver. do Eugênio. Eu acho que ele foi buscar o cachecol. Tem coisa pra ler aí, Abel. Ele deve ter pensado, quem é esse Abel Neto pra querer me ensinar? Tá morrendo de frio lá, Eugênio. É o Olho Leal, 10 itens para o Flamengo se classificar na Libertadores. O Eugênio preparou. Olha, prestem atenção, hein? Vocês, torcedores rubro-negros, vocês que vão secar o Flamengo, Natália Ferrão, Johnny Breler. Não vou secar ninguém não, filho. Número 1. Não, você não vai secar. Jogar o jogo. Parar a bola quando for preciso. Não cair em provocações. Ter equilíbrio emocional. Segundo mandamento do Capitão América, Eugênio Leal. Resistir aos 15 minutos iniciais de cada tempo. Então ele está prevendo uma pressão ali no início de cada tempo do Peñarol. Acertar mais passes na saída da defesa para intermediar.